Gênesis capítulo 10. A origem dos povos e nações. Eis a descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio, os jafetitas. Estes foram os descendentes de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Java, Tubal, Meseque e Tiras. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisa, Tassis, Quitim e Dodanim. Deles descendem os povos marítimos, os quais se dividiram em território, conforme sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Os Camitas. Estes foram os descendentes de Cã: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. Estes foram os filhos de Raamá: Sabá e Deda. Cuxi gerou também Nirode, o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor, e por esse motivo há o ditado: valente como Nirode. No início, seu reinado abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, nas terras da Babilônia. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote-i, Cala e Rezém, que fica entre Nínive e Cala, a grande cidade. Misraim deu origem aos Luditas, Anamitas, Leabitas e Naftuítas, Patruzitas, Casluítas, dos quais descenderam os filisteus e os Cafitoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, os Sidônios, os primeiros, e os Hititas. Também deu origem aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Gigazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Avadeus, aos Zemareus e aos Amateus. E mais tarde se espalharam as famílias dos cananeus. E os limites das terras de Canaã estendiam-se desde Sidom, indo até Gerar, e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. São estes os povos e culturas que descenderam de Cã, conforme seus grupos familiares e línguas em seus territórios e nações. Os Semitas. Uma descendência nasceu de semelhante modo a Sem, pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Afaxade, Lude e Arã. Estes foram descendentes de Arã: Uz, Jeter e Meseque. Afaxade gerou Cainã, e Cainã gerou Salá, que gerou Eber. Eber deu origem a 2 filhos, um deles se chamou Peleg, porquanto em sua época a terra foi dividida. Seu irmão recebeu o nome de Joquitã. Joquitã gerou a Almodá, Salefe, Azamaver, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses descenderam de Joquitã. E habitavam a região que se estendia desde Messa até Cefá, nas colinas ao leste. São estes os filhos de Sem, segundo seus clãs e línguas em suas terras, culturas e nações. São estes os grupos familiares dos filhos de Noé, de acordo com suas gerações, divididos em suas nações e culturas, em conformidade com a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram por toda a terra depois do dilúvio. Gênesis capítulo 11. A história da Torre de Babilônia. Em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade, uma torre, cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo, e falam todos a mesma língua, e essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem.
Portanto, vinde, desçamos. Confundamos a língua dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. A descendência de Sem. Eis o registro das gerações de Sem. Passados 2 anos do dilúvio, ao completar 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e gerou filhos e filhas. Quando Arfaxade completou 35 anos de idade, gerou Salá. Depois do nascimento de Salá, Arfaxade viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Quando Salá completou 35 anos de idade, gerou Eber. Depois do nascimento de Eber, Salá viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Quando Eber completou 34 anos de idade, gerou Peleg. Depois do nascimento de Peleg, Eber viveu mais 430 anos e gerou filhos e filhas. Quando Peleg completou 30 anos de idade, gerou Reu. Depois do nascimento de Reu, Peleg viveu mais 209 anos e gerou filhos e filhas. Quando Reu completou 32 anos de idade, gerou Serugue. Depois do nascimento de Serugue, Reu viveu mais 207 anos e gerou filhos e filhas. Quando Serugue completou 30 anos de idade, gerou Naor. Depois do nascimento de Naor, Serugue viveu mais 200 anos e gerou filhos e filhas. Quando Naor completou 29 anos de idade, gerou Terá. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu mais 219 anos e gerou filhos e filhas. Quando Terá completou 70 anos de idade, havia gerado Abrão, Naor e Harã. Eis, portanto, a história da descendência de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã gerou Ló. Harã morreu na presença de seu pai Terá, em sua terra natal, chamada de Ur dos Caldeus. Mais tarde, tanto Abrão como seu irmão Naor casaram-se. O nome da esposa de Abrão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Entretanto, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e todos juntos deixaram Ur dos Caldeus. Mas, havendo chegado em Harã, ali ficaram morando. E Terá morreu em Harã, com a idade de 205 anos. Gênesis capítulo 12. O chamado e a missão de Abraão. Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, e serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão, como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abraão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Mais tarde, Abrão partiu dali e seguiu em direção ao Neguebe, região sul das terras de Canaã. Abrão migra para o Egito. Contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã, e Abraão desceu para o Egito, para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimentos assolava a terra.
Quando estavam chegando ao Egito, ocorreu a Abraão propor a Sarai, sua esposa: escuta com atenção, tu és uma mulher muito bonita. Portanto, quando os egípcios contemplarem tua formosura, se alegarão: é a mulher dele, e me matarão, preservando a tua vida. Sendo assim, suplico-te, dize que és minha irmã, para que me tratem bem, por consideração a ti, e por tua causa conservem também a minha vida. De fato, quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai era uma mulher muito bela. Viram-na os oficiais da corte de Faraó e elogiaram sobremaneira diante do seu monarca, e Sarai foi levada ao palácio de Faraó. Este, por causa dela, tratou muito bem a Abrão, que recebeu ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos e servas, e vários camelos. Contudo, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou Faraó, sua família e toda a sua corte com doenças horríveis. Por esse motivo, certo dia Faraó ordena que Abrão seja trazido à sua presença e indaga-lhe: que é isto que me fizeste? Por que não me declaraste que ela era tua mulher? Por que alegaste: ela é minha irmã, de modo que eu a tomasse como minha mulher? Agora, portanto, eis a tua mulher de volta. Toma e vai-te. Em seguida, Faraó deu ordens expressas para que todo o necessário fosse providenciado, a fim de que Abrão deixasse imediatamente o Egito, levando consigo sua mulher e tudo o que possuía.